Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Daciolo e hoje vamos dar sequência aos nossos estudos de mecânica dos solos, mais uma vez falando sobre índices físicos. Mas nesse vídeo nós vamos aplicar agora o conceito do diagrama trifásico para poder identificar as massas e os volumes de uma amostra de solo. No vídeo anterior nós determinamos os índices físicos para esse exercício específico, onde nós temos um perfil geotécnico com diferentes camadas de solo, e no solo 2 nós tiramos uma amostra desse solo que inicialmente estava na condição saturada, coletamos, levamos para o laboratório e após um processo de secagem aconteceu uma retração, o rearranjo então dos nossos grãos ele se alterou, fazendo com que, e a água também evaporou, fazendo com que houvesse uma mudança de massa e uma mudança de volume, ou seja, nós temos duas condições diferentes, como se fossem dois materiais diferentes. No vídeo anterior nós determinamos os índices físicos. E agora nesse vídeo nós vamos identificar os diagramas trifásicos para as duas condições. Só recordando então, na condição saturada nós determinamos os índices físicos e a massa e o volume inicial da amostra que nos foi fornecido. E também na condição pós-secagem nós temos os índices físicos dessa condição e também a definição da massa e do volume. Recordando então, os índices físicos são relações que nós fazemos, que nós podemos analisar as massas e os volumes do solo, identificando então quais são as relações da parcela sólida, aquosa, líquida ou de ar ou gases desse material. Esses índices físicos, então, nós temos relações de massas e volumes, que são as massas específicas, ou pesos específicos. Nós temos relações entre massas, como o teor de umidade, e relações entre volumes, como o índice de vazios, a porosidade e o grau de saturação. Bom, o nosso solo ele é formado, então, por esse sistema ar, água e sólidos, que nós chamamos de diagrama trifásico, quando nós identificamos cada volume correspondente dessas fases e cada massa correspondente também dessas fases. Fazendo uma ressalva só, para que nós lembremos, que os vazios são formados então pela parcela de água e pela parcela de ar. Vamos começar então nossa resolução, primeiramente na condição saturada que estava em campo. Bom, nós temos aqui as nossas informações. A informação inicial da nossa amostra é que a massa é 32 e o volume é 17. Nós já podemos até substituir aqui no nosso diagrama. Vamos lançar mão então da massa específica aparente seca. Com o volume inicial do solo e o nosso rodê, é possível calcular a massa dos grãos, a massa da parcela sólida. Com essa massa da parcela sólida, nós podemos utilizar a massa específica dos sólidos para determinar o volume dos sólidos. E também com a massa dos sólidos e a massa total, nós podemos determinar a massa de água, uma vez que a massa total é formada pela parcela de sólidos e a parcela de água, já que o ar é desprezível para nós a sua massa, nas condições principais que nós utilizamos. Substituindo aqui os valores que nós determinamos, nós podemos observar que nesse caso, toda a nosso solo está saturado. Então, por exemplo, através do nosso peso específico da água, é possível identificar que o volume de água vai ser igual à massa de água, por causa da nossa densidade ser igual a 1, nosso peso específico da água. E nesse caso também, o nosso volume de vazios vai ser igual ao nosso volume de água, uma vez que todo o nosso solo está saturado. Mas nós podemos também verificar isso através da porosidade, onde nós temos o volume de vazios e o volume total. A partir do valor de porosidade e volume total, nós identificamos o volume de vazios, que é numericamente igual ao volume de águas, ao volume de água desse solo, justamente por causa da condição estar saturada. Caso não estivesse saturado, nós íamos ter uma parcela de água e uma parcela de ar nesse solo. Dessa maneira, então, nós determinamos quais são as massas e os volumes para a nossa condição saturada. Agora nós vamos determinar com o mesmo procedimento
para a condição desse novo solo que sofreu essa retração, né, e alterou seus índices físicos e a sua massa e volume inicial. Inicialmente, então, nós podemos substituir nosso volume por 14 centímetros cúbicos e a massa por 23 gramas. Podemos determinar a massa específica aparente seca. Através da massa específica aparente seca, nós determinamos a massa dos grãos, que nesse caso é igual à massa total, porque nós estamos na condição seca, pós-estufa, ou seja, não temos a presença de água nesse solo. Com a massa dos grãos, determinamos também o volume dos grãos. E mais uma vez podemos comprovar que a massa de água é igual a zero nesse novo caso. Substituindo aqui no nosso diagrama trifásico, falta agora determinar os volumes de ar, de água e dos vazios. Utilizando a massa específica da água, como nossa massa de água é zero, ou seja, não temos água, nós também não vamos ter volume de água. Dessa maneira, então, o nosso volume de vazios vai ser numericamente igual ao volume de ar, ou seja, nós só temos ar nos vazios. Determinamos assim, então, o diagrama trifásico para a nossa condição pós-estufa. Aqui uma visão geral, né? É um exercício que nós temos dois tipos de solo, um na condição saturada, um na condição seca. E é possível, é válido lembrar que essa condição saturada aqui apresenta só duas fases, mas ao passo que uma secagem desses grãos puder acontecer, por causa de evaporação, por exemplo, nós vamos ter já uma parcela de ar incorporada aqui também. Da mesma maneira, nesse solo que está com duas fases, por causa da condição de secagem, caso chova ou aumente a umidade, nós vamos ter a terceira fase aqui de água também aparecendo nesse solo. E nessas condições, né, em que ou o ar apareça ou a água apareça também, nós vamos ter um rearranjo então dos nossos volumes e massas de cada uma das fases. E a determinação das massas e dos volumes é importante para, por exemplo, calcularmos quanto de água é necessário para aplicar num solo de uma jazida para poder utilizá-lo como um aterro, por exemplo. Então esses conceitos nós vamos continuar utilizando nesses e nos próximos estudos de mecânica dos solos. Muito obrigado pela sua atenção. Bons estudos!